Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao quinto e último episódio da série de M&A Cash sobre programas de retenção. Eu estou aqui com o meu sócio Mário Shingaki, da área tributária, e hoje a gente vai falar sobre earn-out. Earn-out, na verdade, ele é um adicional do preço numa operação de M&A para incentivar fundadores, vendedores, a atingirem algumas metas financeiras da empresa. Então, quando o fundador vai permanecer na gestão da empresa, não raro as partes negociam um adicional do preço com base nessas metas, no atingimento de metas financeiras. Então, negocialmente, o earn-out ele vem muito atrelado ao preço da transação. É um adicional a esse preço da transação. Mas a gente tem que tomar cuidado de como estruturar esse earn-out para justamente não cair na discussão se ele é remuneração ou se ele é preço. Então, a gente está aqui hoje com o Mário para esclarecer essas questões. Mário, quando que o earn-out pode ser caracterizado como remuneração ao invés de parcela de preço? Essa é da mesma maneira da complexidade quando a gente falou nos primeiros episódios de stock option, né, para caracterizar natureza mercantil ou remuneratória, aqui também a gente tem o mesmo dilema, né? Esse pagamento complementar, existem regras contábeis, e aí acho que pouca gente fala sobre isso, né? Mas existe um CPC, que é o 15, que fala sobre o tratamento do earn-out, que é um sobrepreço, né? E esse pronunciamento, embora é uma regra contábil, né? Ele pode não coincidir com o tratamento jurídico e tributário da natureza do que é um earn-out. Mas ele dá um indicador interessante, que é justamente quando você tem dúvida se esse tipo de complemento de remuneração ele está simplesmente remunerando por um trabalho ou complementando um preço. Uhum. E o que diz esse pronunciamento, que eu acho bastante interessante destacar aqui nesse nosso bate-papo? Ele dá alguns parâmetros que, se você tiver aquilo presente, você vai acabar enquadrando ele por uma natureza ou outra. Por exemplo, a questão temporal. Se você tem um complemento de preço, né, que já tem uma determinação, que ele simplesmente para quando um executivo sai da companhia, ele está muito mais com uma característica de remuneração pelo serviço dele. Pelo tempo de serviço. Pelo tempo de serviço do que complemento de preço. Entendi. Né? Então, esse é um detalhe que você só vai ver na prática depois. Você pode escrever o que você quiser. Né? Um outro também parâmetro interessante desse pronunciamento contábil é em relação ao valor das ações que são pagas, né, para quem continua na companhia. Então, você pode ser um minoritário executivo ou acionista, você continua trabalhando, dos demais que simplesmente não estão lá. Né? O pronunciamento, ele fala, se você usar o mesmo parâmetro de pagar preço de ação para os dois casos, significa que isso provavelmente é um complemento de preço. E muitas vezes na prática não é assim, porque quem fica acaba tendo uma remuneração maior porque está atrelado ao serviço, a performance, etc. Então, por exemplo, se a gente está usando preço de ação EBITDA, né? Múltiplos de EBITDA, para quem saiu, e múltiplos de EBITDA para o earn-out, né, de atingimento de metas, eu estou usando o mesmo parâmetro. Mas se eu uso, por exemplo, números de salários desse funcionário para o earn-out, por exemplo, né? Quando eu dissocio a remuneração do earn-out ao preço. Exatamente. Entendi. Por isso que a leitura desse pronunciamento é bem interessante, né? Então, esses dois parâmetros, acho que eles estão presentes em qualquer tipo de contrato, né, de earn-out, e aí você, na prática, vai perceber se ele realmente tem essa natureza de complementar o preço, né? Que aí você teria um outro tratamento tributário, que a gente já falou em vários episódios, ou uma mera prestação de serviço. Aí não precisa nem falar. E aí eu caio na vala da remuneração que a gente já falou nos dois últimos episódios. Quem perdeu, assista lá. Sim. Que a gente dá o Mário dá uma aula sobre as questões fiscais quando eu tenho tratamento desses planos de incentivo como remuneração. Sim. E aí o risco do earn-out é justamente esse, né? Cair na vala da remuneração e trazer aí um encargo fiscal grande para as partes. Com né? certeza, que também a gente já comentou, né? Tanto para quem recebe é ruim, porque tem muita retenção, como para quem paga ainda está sujeito aí à contribuição da previdenciária. E aí a necessidade, ao longo da transação de M&A, a gente discutir com as partes como que vai ser esse sobrepreço, quais são as condições
E aí a gente envolve muito vocês aí da área tributária, Com né? certeza. Nós, advogados de M&A, a gente sempre está envolvendo vocês justamente para desenhar esses earnouts de forma que se caracterize de fato como um sobrepreço e não caia Sim, como uma característica de remuneração, né? Então, Sim. estabelecimento de metas, precificação, justamente essa questão de não ser só de tempo, né? Sim. De ser atingimento mesmo de algumas metas financeiras da empresa e tudo mais. Não, tá ótimo. É isso mesmo. E você, como tem muita experiência, né, nesse assunto, muitas vezes a pessoa não está pensando muito nisso porque vai acontecer bem depois. Mas tem vários acordos que a gente já viu juntos, inclusive, que é complemento de preço. Porque eu posso fazer uma venda cujo preço ainda não sei quanto que vai ser o resto. Né? Mas eu não estou fazendo nada ligado à remuneração. Né? Eu estou fazendo uma operação de compra e venda. Né? E dependendo do evento futuro, a pessoa vai ou não ter que pagar. Vai ou não ter que provisionar isso aí. Exato. E eu vou ou não receber. Né? Então, mas é um risco do negócio de você comprar uma operação qualquer, né? E não a remuneração, que normalmente eu costumo dizer, remuneração é renda fixa, né? Então, quando você percebe que tem uma coisa marcada, certeza que vai ganhar, muito mais difícil você caracterizar isso como uma natureza mercantil. O earnout, ele foi muito utilizado nas operações de M&A pós-pandemia, porque o valuation das empresas estava sendo penalizado pela época pandêmica, né, em algumas indústrias. Então, o comprador ele não tinha muita certeza, o vendedor achava que a empresa ia voltar a patamares pré-pandêmicos de receita, por exemplo, e o comprador tinha essa dúvida se ia voltar. Então, o earnout foi um mecanismo de se fechar um preço, vamos dizer assim. Então, assim, tá bom, eu te pago um preço agora, mas se a companhia vir a atingir essa rentabilidade que você está falando, que ela vai voltar a atingir, então eu te pago um adicional de preço. Então, pós-pandemia, a gente usou muito o earnout para que as partes chegassem num consenso sobre o valor intrínseco da empresa. Entendi. E, de fato, com uma natureza mercantil mesmo, né? Não remuneratória. Sim. Muito bom, Mário, te ter aqui com esse bate-papo. Acho que foi bem rico. Obrigada pela presença. Obrigada, pessoal, por assistirem. Fiquem atentos com os próximos M&A Casts.